Você já sentiu que nasceu em um lugar pequeno demais para os seus sonhos? Que a vida que esperam de você simplesmente não combina com quem você é? Porque eu senti isso por muito tempo. Eu larguei a faculdade, deixei para trás tudo o que sonhavam, né? O que minha família sonhava para mim, sem garantia nenhuma de que ia dar certo, e hoje eu posso dizer, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu nasci e cresci em uma cidade pequena, daquelas que parece que o mundo é sempre o mesmo, sabe? Eu vim do Acre, que todo mundo sabe que é uma cidade pequena. Inclusive há um meme no Brasil de que o Acre não existe, né? Parece que realmente lá o mundo é sempre o mesmo, sabe? Essa sempre foi a sensação que eu senti quando eu vivia lá. Poucas oportunidades, poucas possibilidades, só caminhos já esperados para você seguir. Sabe, dentro de mim, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, sempre quis mais, eu sempre busquei mais, eu sempre senti que a minha vida poderia ser mais do que aquilo. Mesmo assim, eu tentei seguir o certo, né? Entrei na faculdade, fiz tudo o que, pronto, esperavam de mim, mas eu sabia que não era aquilo. No fundo, eu sempre senti que não era aquilo que eu queria pra mim. Nisso, eu comecei a trabalhar com a internet, fui buscar outras maneiras e fazer outras coisas que eu me sentia feliz. Eu me encontrei no esporte, comecei a fazer musculação. Simplesmente isso transformou a minha vida. Isso me tornou uma pessoa mais confiante em relação às minhas decisões e eu vi o potencial que eu tinha dentro de mim mesma. E uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi ter começado a trabalhar com a internet. Transformou a minha vida de uma forma e tem transformado, porque a cada dia eu sinto que eu tô crescendo e evoluindo cada vez mais. Inclusive por começar a gravar aqui pro YouTube, que é uma coisa que eu tô arriscando, é uma coisa nova na minha vida. É muito estranho estar falando com a câmera aqui com vocês, então é um novo risco que eu tô tomando na minha vida. Inclusive, eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, porque eu pretendo trazer muito mais desse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Deixa o teu like aqui embaixo, não esquece que vai me ajudar muito, vai me motivar a gravar mais ainda pra vocês. E aí que veio a decisão mais difícil da minha vida. Eu deixei pra trás, né, os supostos planos que a minha família tinha pra mim, né, do caminho certo. Larguei a faculdade, conheci o meu noivo atualmente e pronto, foi uma virada de chave o Rai ter aparecido na minha vida. E foi aí que decidimos arriscar tudo e ir embora. E não foi fácil, claro que teve medo, teve dúvida e teve julgamento. A minha família, desde o início, sabia que em algum momento da minha vida eu ia embora do Acre. Por quê? Eu demonstrava, eu deixava isso escancarado para todos que eu não gostava de lá. Atenção, acrianos, eu tenho orgulho da cidade, eu tenho inclusive muita saudade da gastronomia, inclusive, meu Deus, que saudade da gastronomia do Acre, que é sem dúvidas a melhor do mundo. Mas tirando isso, eu não gostava de lá, entendeu? Eu não gosto de lá. A única coisa que eu sinto falta é da gastronomia e da minha família, claro, dos meus amigos. Mas eu tinha certeza dentro de mim que eu não ia viver o resto da minha vida naquele lugar. Sabe aquela sensação dentro de ti que tu sabe que o futuro guarda coisas extraordinárias pra ti? Só que tu só vai conseguir viver elas se tu tomar essa decisão? E foi o que eu fiz. Teve julgamentos quando eu cheguei aqui, né? Quando divulgamos que estávamos em Portugal, que a Babi e o Rai abandonaram tudo e foram embora para outro país. Quando chegamos aqui, tivemos que aceitar empregos que não era o que sonhávamos e até hoje ainda não é. Porque tu tá começando a tua vida do zero. Então tu tem que descer do salto, literalmente, tem que deixar o orgulho de lado. Eu comecei a trabalhar em restauração, limpando bancada, servindo as pessoas, servindo pão, servindo, sabe, ouvindo humilhação. Fiquei um ano em restauração. Então imagina, a Babi que até então que tinha um status lá na cidade, não sei o quê, ir para outro país para trabalhar servindo mesa, servindo balcão, não sei o quê. Cara, tipo, eu nunca liguei para os julgamentos, tanto que eu continuei vivendo a minha vida aqui porque eu sabia
que fazia parte do processo. Eu sei que são fases que você vai viver, porque você está recomeçando do zero. Então, os julgamentos vão acontecer, as pessoas vão falar de ti, só que no final, quando elas começarem a ver o que você está conquistando, o que você está prosperando, você vai se tornar aquela pessoa, eu estudei com ela, eu conheci ela, ou treinava na mesma academia que ela. Rápido assim você vira referência. É aí que tá, quando tu começa a demonstrar resultados. Quando eu paro pra ver o passado, pra ver logo quando chegamos aqui, como começamos, eu vejo o quanto valeu a pena estar aqui hoje, sabe? E só vai fazer 2 anos que estamos em Portugal e eu sinto que já conquistamos tantas coisas que eu tenho certeza que eu não teria conquistado. Eu não teria conquistado na minha cidade, sabe? Que eu não teria conquistado vivendo a vida, a realidade que eu vivia lá na minha cidade. E aquela sensação que você amadurece 10 anos em é muito real. Eu sinto que eu sou outra pessoa, que eu realmente me descobri depois que eu me mudei pra cá. Porque eu saí debaixo da asa dos meus pais, eu saí de perto das pessoas que me sugavam, digamos assim. E aqui eu tive a oportunidade de escolher de fato o que eu queria e que eu quero para minha vida. Claro que eu ainda não cheguei ao ponto de viver e de estar trabalhando com o que eu sonho, mas eu sei que eu tô no caminho certo. E é essa sensação que é boa, sabe? Quando você sente que tá fazendo as escolhas certas, que você tá caminhando para conseguir conquistar o que você sonha. Quando eu tomei a decisão de me mudar de país, não foi só me mudar de país, e sim mudar coisas na minha vida que iriam me fazer evoluir como pessoa. Comecei a investir no meu desenvolvimento pessoal, comecei a criar hábitos saudáveis, hábitos que que fossem agregar na minha vida a longo prazo. Comecei a ter mais disciplina, mais responsabilidades com as minhas coisas. Eu vejo que essa mudança de país foi também uma mudança interior, uma mudança mesmo de personalidade. Não é nem de personalidade. É personalidade? Porque assim, eu ainda sou a mesma babizinha, mas enfim, foi uma mudança mesmo de vida. E mudança de vida para a vida que realmente eu sonho para mim. Mas teve uma coisa muito maior do que tudo isso, que é a vontade de viver algo diferente. Eu, com 24 anos e o meu noivo na época tinha 26, a gente decidiu tomar a decisão que mudaria tudo. A gente mudou de país e veio embora para Portugal. Isso já tem 2 anos que a gente está aqui. Assim, recomeçar em outro país não é glamouroso como a gente vê na internet. É muito difícil e é solitário às vezes, sabe? Porque você literalmente tem que aprender tudo do zero. É aquela sensação de que tu realmente renasceu. Mas é libertador demais. Confesso pra vocês que é muito libertador. Porque ali, longe de tudo que te prende, você realmente conhece quem você é. Você consegue se reinventar. A sensação é de que você tem total liberdade de se reinventar. E foi aqui que a internet entrou na minha vida e realmente mudou tudo. Eu comecei a crescer, a criar uma comunidade, a conhecer pessoas, a criar conexões e foi aí que as oportunidades começaram a aparecer. Aconteceu coisas na minha vida que eu nunca imaginei viver, experiências incríveis, uma vida completamente diferente daquilo que lá atrás parecia ser o certo pra mim, sabe? Eu acho que se eu tivesse ficado onde eu tava, se eu tivesse escolhido o seguro, eu nunca ia viver nada do que eu vivo hoje. Provavelmente eu estaria vivendo uma vida que não era para ser minha de verdade. Eu tinha uma sensação dentro de mim que eu precisava tomar esse risco e ir com medo mesmo para viver o que realmente eu sentia lá no fundo que eu tinha que viver. Arriscar é assustador. Eu fui com medo mesmo. Se você sente que quer mais, se você sente que precisa mudar,
Escuta isso, é um conselho de uma pessoa que viveu isso na pele. Recomeçar não é fracasso, mudar de caminho não é fraqueza. E sair do lugar onde você nasceu não é abandonar, é evoluir. E a vida começa quando você decide não viver no automático. Eu fico pensando, se eu não tivesse tomado essa decisão de me mudar de país, eu não teria vivido nada, acho que nem um terço do que eu já vivi hoje aqui. E eu tenho certeza que o futuro guarda coisas extraordinárias para minha vida. Porque eu deixei de procrastinar, eu deixei de ter medo de arriscar. Se a tua intuição plantou aquilo dentro do teu coração, é porque de fato aquilo é para você. E se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha com quem também precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários. Você já pensou em recomeçar?